Boa tarde, pessoal. Mais uma segunda-feira, né? Que estamos juntos nesta tarde. Que Deus possa abençoar a todos nós e que para vocês Ele abra o entendimento, as cabecinhas de vocês, para que vocês consigam internalizar os conteúdos. Olha só, como sempre, né? A segunda é o dia de língua portuguesa, tá? Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada. Como nós sabemos, né, semana passada nós tivemos aí um feriado, portanto não tivemos aula de língua portuguesa, mas na aula retrasada nós começamos as discussões sobre apólogo, né, que é um gênero textual que foi trabalhado com vocês, e a discussão sobre verbos, né, a gente iniciou essa discussão. A discussão sobre verbos foi uma discussão mais para revisar, porque a gente já tinha estudado algumas coisas, como por exemplo os modos do verbo, né, o indicativo, o subjuntivo, tudo isso a gente já tinha estudado, né, o que é um verbo. E hoje, além dos tempos verbais, óbvio, hoje a gente vai estudar um dos tempos verbais, tá, de maneira mais específica. Só que hoje, tá, nós trabalharemos só o pretérito, que é a mesma coisa de passado, tá bom? Para isso, eu quero que vocês abram a página 10 e eu trouxe alguns exemplos no quadro para que a gente possa compreender melhor. Olha só. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito, né? O tempo passado, que também é chamado de pretérito, ele não ocorre de uma única forma. Na verdade, o livro traz duas formas que ele ocorre, mas a professora aqui trouxe 3 formas, tá? As 2 do livro e mais uma para que vocês consigam entender e aprofundar o conteúdo, ok? Olha só. Então, o tempo passado, também chamado de pretérito, né? A mesma coisa, se eu disser pretérito, é a mesma coisa que passado, tá? A gente vai estudar 3 formas distintas de estudar o verbo, de indicar esse tempo passado ou esse pretérito, ok? A primeira forma é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito vai indicar uma ação que já foi acabada, uma ação concluída, tá? E aí o livro traz alguns exemplos que eu também trouxe para cá, e ele diz assim: o tempo verbal passado pode indicar uma ação iniciada e concluída, ou pode indicar ações rotineiras ocorridas. Observe os exemplos. Aí eu tenho aqui, ó. O gato pulou na mesa. Quem é o verbo? Pulou, que vem do verbo pular. Esse verbo indica uma ação concluída, né? O gato pulou na mesa. Eu estou afirmando, né? Também está no indicativo, que esse gato pulou na mesa. É uma ação que foi concluída. Ele já pulou, ok? Foi uma ação que ele iniciou e que ele concluiu. Portanto, trata-se de pretérito perfeito. Então, vocês vão sempre lembrar, quando for pretérito perfeito, o verbo vai indicar uma ação acabada, uma ação que foi iniciada e que também foi concluída. O próximo tempo verbal do pretérito é o pretérito imperfeito. Diferentemente do pretérito perfeito, o pretérito imperfeito é uma ação habitual ou em andamento, ou seja, ela é uma ação que não foi concluída ainda, tá? Então, vejam só, quase o mesmo exemplo, ó. O gato sempre pulava na mesa. O gato sempre pulava na mesa. Isso indica uma ação rotineira, né? Que o gato estava sempre pulando na mesa, mas não indica uma ação concluída como na primeira frase, né? O gato pulou na mesa. Vocês conseguem entender? Vamos para outro exemplo para a gente tentar entender mais ainda. Olha só. Eu trouxe outro exemplo para o pretérito perfeito que indica uma ação concluída. Todas as vezes que a vi, tem uma vírgula aqui, parabenizei-a, tá? Então, todas as vezes que eu a vi, eu a parabenizei. Isso vai indicar uma ação que foi concluída por mim. Todas as vezes que eu vi. Agora, se eu digo assim, todas as vezes em que havia, parabenizava. Então, todas as vezes que eu havia, eu parabenizava. Indica uma ação habitual, né? Que eu sempre fazia, que eu sempre faço. E que ainda está em andamento.
tá? Ela ainda não foi concluída. Então, essa é a grande diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. No pretérito perfeito, o verbo vai indicar uma ação que foi concluída, que foi acabada, tá? Ela se iniciou e ela se concluiu. E no pretérito imperfeito, né, que é o passado imperfeito, eu tenho uma ação habitual no passado que não foi concluída, tá? Ela ainda está em andamento, ok? Além desses dois, eu disse para vocês que ia trazer mais um, né, que é o pretérito mais que perfeito. Lembrem-se, né, que todas essas ações, ó, estão no passado. Ó, pulou, aqui também, ó, pulava. Então, de certa forma, todas estão no pretérito, porém, de maneiras diferentes, né? E a terceira forma que o pretérito se apresenta é o pretérito mais que perfeito. Professor, que pretérito é esse? Que tipo de pretérito é esse? O que é que ele faz? Olha só, o pretérito mais que perfeito, ele indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada. Ou seja, eu tenho duas ações no pretérito mais que perfeito. Antes de uma acontecer, eu já tenho outra. Ou, além disso, tá, o pretérito mais que perfeito pode indicar um acontecimento situado de forma incerta no passado. Ou seja, não se sabe se realmente aquilo aconteceu, tá? Agora, o que vocês precisam focar é que nesse tipo de verbo, tá? Nesse tipo de pretérito, eu posso ter mais de uma ação, né? Para uma ação ela ter acontecido, eu tenho que ter outra. Por exemplo, o gato pulara na mesa. Eu até coloquei aqui o resto porque não cabe na lousa, mas eu leio para vocês, eu anotei aqui. O gato pulara na mesa enquanto o bule e a xícara estavam sobre ela. Então, para que o gato pulasse a mesa, eu tenho uma ação passada, que é o fato de o bule e a xícara estarem sobre a mesa. Então, para que isso tivesse acontecido, o gato sim pulou a mesa. Então, antes já havia acontecido alguma coisa, tá? Ou um outro exemplo mais fácil para que vocês entendam. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. Ou seja, eu tenho uma ação passada, né, que ocorreu antes da chegada da polícia, certo? O verbo chegou, né, que está no pretérito, ele está indicando, né, quando você faz a contextualização, que havia uma ação passada antes que a outra houvesse. E aí eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é aquele que indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada, né? Antes que aquela outra ação acontecesse. Recapitulando, pretérito perfeito, ação concluída, sempre no passado, só que o pretérito perfeito é uma ação acabada. Pretérito imperfeito é uma ação habitual do dia a dia que ainda está em andamento, ela não foi acabada. E o pretérito mais que perfeito é aquela ação do verbo que indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada, segundo os exemplos que eu dei. Ok, pessoal? Então, aí a gente fecha essa questão do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito e do pretérito mais que perfeito. Porém, o livro ele só vai cobrar o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Lembrando que pretérito é o mesmo que passado, ok? Esse verbo ele vai estar no passado. O tempo verbal dele é passado, só que existem 3 maneiras distintas de eu indicar o passado, ok? Agora, vocês vão direto para a página 11. Olha só, pessoal, então, página 11, que vai falar sobre o uso do tu, tá? Vejam só, antes da gente começar a falar sobre o uso do tu no português brasileiro, eu trouxe para vocês um quadro, tá? Das pessoas do discurso, né? Daqueles pronomes pessoais do caso reto que nós estudamos lá no 3º bimestre. Então, vejam só. Eu tenho aqui primeira pessoa do discurso, né? Que é quem fala. E eu tenho singular e plural, né? Então, eu tenho eu e nós. Segunda pessoa do discurso, singular e plural, que é a pessoa com quem se fala. Eu tenho o tu e o vós.
E a terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, eu tenho no singular ele e ela, e no plural eles e elas. Ah, professora, por que a senhora está relembrando isso? Para que a gente consiga entender o uso do tu, nós vamos precisar revisar isso aqui. Olha só. E aí eu vou direto para a página 12. Na página 12 diz o seguinte: no Brasil em geral, costuma-se usar você e vocês para a segunda pessoa. Então, ó, isso aqui é o que a gramática normativa ela rege. Porém, na segunda pessoa, é comum em algumas regiões do Brasil a gente usar o você, tá? Que a priori é um pronome de tratamento, né? Você ou vocês no plural, né? Você no singular e vocês no plural, ok? E a gente acaba utilizando o você no lugar do tu e o vocês no lugar do vós, né? Que estão em segunda pessoa, não é isso que a gente faz geralmente? Contudo, lá em Santa Catarina ou até em outras regiões do Brasil, local que o autor do Apólogo, que a gente leu logo no início desse bimestre, mora, é ainda mais comum o uso desse tu aqui, ó. Então, ele é muito utilizado, não só lá como aqui também, tá? A esse uso típico de um lugar ou de uma região dá-se o nome de variedade linguística regional, tá? Então, cada região, ela escolhe o melhor falar para ela. E a gente até estudou isso lá no primeiro bimestre, não foi? Esse pronome você, que é um pronome de tratamento, que está sendo muito utilizado ao invés do tu, e o vocês, que está sendo utilizado ao invés do vós, ele se refere, né, à pessoa com quem se fala, né? Segunda pessoa do discurso, lembram? Que exige, só que apesar dela substituir a segunda pessoa do discurso, ela exige a conjugação, na terceira pessoa de quem se fala. E aí o livro vai trazer o exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Você conhece essa história. Então, ó, eu tô fazendo uso da terceira pessoa, porque eu estou tratando de outra pessoa, né? Você, né, conhece essa história, ou vocês conhecem essa história. Então, o pronome você, embora se refira à segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, ele exige que o verbo, né? O verbo, gente, vai ser esse aqui, ó. Conhece, tá? Apesar de você se referir à segunda pessoa do discurso, ele vai exigir que o verbo seja conjugado na terceira pessoa. Se eu fosse substituir, se eu fosse perguntar para o verbo, quem conhece? Ele ou ela. Tá vendo? Que é necessário que a gente conjugue na terceira pessoa. Aí o outro exemplo, vocês conhecem essa história? Quem conhecem essa história? Eles ou elas. Então, apesar do pronome você se referir à pessoa com quem se fala, né? Ele vai exigir que o verbo, tá? Eu tô falando de verbo agora, ele seja conjugado na terceira pessoa, tanto do singular para o primeiro exemplo, quanto para a do plural no segundo exemplo que está aí no livro de vocês, certo? Para que vocês compreendam isso, é óbvio que vocês vão precisar lembrar dos pronomes pessoais, né? E as pessoas do discurso, a quem elas se referem. Recapitulando, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Na sequência, com o singular e o plural, eu tenho eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Isso, gente, é algo que vocês têm que saber para o resto da vida de vocês, certo? Para o resto da vida estudantil de vocês. Vocês sempre irão recorrer
às pessoas do discurso, principalmente quando estiverem trabalhando o verbo, ok? Então, gente, é basicamente isso, né? E também lá na página 13, eu tenho um apólogo de celular, tá? Vocês vão fazer essa leitura do apólogo de celular. E aí vocês vão precisar relembrar daquela nossa aula sobre apólogo, que fala sobre a situação inicial, o conflito, a ação decorrente do conflito e o clímax. Vocês lembram desses elementos? Se vocês não lembrarem desses elementos, vocês vão ter que retornar à aula passada para poder relembrar, tá? Ou eu vou deixar algumas orientações lá no WhatsApp, ok? Gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Estarei a tarde inteira com vocês para tirar todas as dúvidas que surgirem. 4 horas da tarde será a nossa correção coletiva. Aguardo vocês e tchau, tchau!